E aí, pessoal, aqui quem fala é o Matheus, e hoje eu fui convidado pelo Henrique e pelo Lucas para participar dessa tag aqui da Liga dos 5, onde a gente vai indicar 3 quadrinhos para leitores iniciantes. Então, hoje eu tô aqui com esses 2 convidados. Fala aí, galerinha, aqui é o Henrique do Comentário Nerd. Olá, eu sou o Lucas MG. Cada um de nós já fez 2 indicações, tá no canal, um vídeo no canal do Henrique, o outro no canal do Lucas. Tá aqui na descrição, se você quiser ver. E para esse vídeo eu já vou começar com a minha indicação. Vou falar de um dos meus quadrinhos também preferidos de todos os tempos, cara, que é Um Contrato com Deus, do Will Eisner. A gente já falou sobre isso em um dos outros vídeos, no vídeo do canal do Lucas. Pra mim, o Eisner é o maior quadrinista de todos os tempos. Eu não acho que talvez ele não seja o seu preferido. Na verdade, ele também não é o meu preferido, mas a relevância do trabalho dele pra mídia dos quadrinhos é incontestável, cara. Só um adendo aqui, eu acho que todo mundo que gosta de quadrinho deveria falar obrigado pro Will Eisner, cara, porque sim. Eu acho que se os quadrinhos são mais reconhecidos como mídia hoje, é por causa do Eisner. Sim, exato. Cara, eu acho que todo mundo, tipo, se você lê quadrinho agora dos super-heróis, seja o que for, você deve dizer obrigado ao Will Eisner, mesmo, infelizmente, ele ter falecido, mas, cara, ele realmente é o cara que, como você falou, ele não é o melhor, mas ele é quem revolucionou. Sim. E eu já passei muito tempo, cara, já gastei muito tempo tentando escolher qual era o meu quadrinho preferido do Eisner. E, no fim das contas, o que mais me tocou foi Um Contrato com Deus. Eu percebi que ele foi o que mais me tocou, porque esses dias eu tava parando pra pensar, peguei os quadrinhos dele que eu tenho e tudo mais pra escolher pra esse vídeo, e aí eu fui olhar que Um Contrato com Deus, eu li ele há um tempo atrás por scan, e é um quadrinho que tá muito esgotado atualmente. E eu paguei, tipo, se eu não me engano, foi R$89 na edição importada, de tanto que eu queria ter esse quadrinho. Então eu pensei assim, não, com certeza esse foi o que mais me marcou, cara. Porque, tipo... E é sensacional, porque da mesma forma que a gente já indicou no outro vídeo Ao Coração da Tempestade, que é uma história realmente mais autobiográfica dele, o Eisner, ele coloca um pouco da vivência dele em tudo que ele faz. E nesse quadrinho, que eu acho espetacular, é um quadrinho que eu chorei mais de uma vez lendo ele, em mais de uma parte do quadrinho eu chorei, e não tem problema nenhum em admitir isso. E o quadrinho, ele é muito tocante, ele conta a história de eu não vou lembrar agora o nome do personagem, mas um russo que nasceu ainda, se eu não me engano, no século XIX, e que teve os pais, perdeu os pais muito cedo e tudo mais. E ele, desde que ele era muito jovem, ele começou a ajudar as pessoas. Ajudava crianças, ajudava pessoas com necessidade, assim, deficientes, idosos e tudo mais. E toda vez que ele ajudava uma pessoa, a pessoa falava com ele. Um dia Deus vai te ajudar, um dia Deus vai retribuir o que você está fazendo e tudo mais. E aí depois a história vai se desenvolvendo e depois que acontecem algumas coisas, o conselho de anciões assim, da cidade dele resolve mandar ele para os Estados Unidos para melhorar a vida das pessoas lá da mesma forma que ele fazia e para propagar o judaísmo nos Estados Unidos, porque ele era judeu, já é outra coisa que o Eisner insere, né? Porque o Eisner era americano, mas de família judia. E quando ele vai para os Estados Unidos, ele passa por... Não vou falar mais nada específico do quadrinho daqui pra frente para não dar spoiler, mas ele passa por vários problemas. O quadrinho questiona muito a questão de que até que ponto a pessoa consegue manter a fé dela. Que ela vai... isso aí... E uma coisa interessante desse quadrinho é porque algumas pessoas que podem estar assistindo podem ter religiões diferentes, ou às vezes as pessoas nem têm religião, mas ainda assim eu acho que essa história continua sendo boa. Porque o que ela questiona é exatamente a fé, não só a fé numa entidade ou numa religião, é a fé até da pessoa nela mesma, cara. Eu acho sensacional. É um quadrinho que é muito difícil falar dele, cara, porque ele é muito emocionante. E o Eisner coloca várias coisas também das lembranças da infância dele. E como que era Nova York na época que ele viveu, né, durante a infância.
E é muito bom, cara, muito bom. Mostra muito essa questão do conflito entre a razão e a fé. É sensacional, igual o Henrique já tinha falado lá no outro vídeo. Qualquer coisa do Eisner que você pegar pra ler vai ser bom, cara. É muito difícil você não gostar de um quadrinho que o Eisner escreveu. Eu tava até aqui olhando se tem disponível, porque, na minha opinião, um grande problema dos materiais do Will Eisner no Brasil é a dificuldade que você tem de encontrar, né? Tipo, Sim. Aqui é muito limitado. Eu acho que os materiais que é o New York, né, que é uma obra-prima também, o Life in Pictures e, por exemplo, a minha indicação, né, no vídeo do Lucas, que é O Coração da Tempestade, também é um material que ele foi relançado agora, inclusive ele está com uma nova tradução. Então os materiais do Will Eisner, infelizmente, são difíceis de se encontrar. Um Contrato com Deus, se eu não me engano, ele foi lançado pela Devir, foi relançado pela Devir em 2007, mas é um material que é difícil de se encontrar. E é chato isso, porque é um puta material, um material muito bom, que a equipe, um fato engraçado, né, que na equipe criativa do material, ela é o Will Eisner, não tem mais ninguém que trabalhou com ele nesse material. E isso é um fato muito curioso do Will Eisner, ele gosta de fazer tudo sozinho. Sim. É ele que roteiriza, é ele que faz tudo, finaliza. Inclusive os quadrinhos dele, que a maior parte são preto e branco, né, mas alguns quadrinhos dele que tem cor, ele fazia questão de colorizar. Sim, é um fato até engraçado, porque a maioria dos quadrinhos dele era em preto e branco, porque ele tinha uma certa dificuldade até de colorir, e ele não trabalha, pode ser até meio estranho, mas ele não trabalha em equipe, ele trabalhava sempre muito sozinho. Sim. E como a gente já falou, é muito normal nos materiais do Will Eisner ele representar duas coisas, né? Que é o judaísmo e Nova York, que são, teoricamente, duas coisas que ele sempre carregou com ele. Sim. E, como a gente já falou, e repito e triplico, todo mundo tinha que dizer obrigado ao Will Eisner, porque ele é um cara que revolucionou os quadrinhos e todo o material dele não é um material datado, não é um material ruim, são materiais que dão pra ler tranquilamente, cara. É muito Sim, bom cara, mesmo. mas... Sim, e é até bom a gente falar sobre isso aqui pra todo mundo aí, pra, dar uma moral pra esse tipo de material, que por mais que a gente saiba que o que vende é material de super-herói, cara, materiais clássicos também valem muito a pena, cara. Sim, tanto é que a edição anterior da Devir esgotou. Se esgotou sim. É porque vendeu bem, né? Então, sim, vale a pena. E a própria Devir, se ela ainda tiver os direitos, ver se relança isso aí pra ter no mercado de novo, porque é uma obra eu dei uma olhada aqui, a Devir lançou um formato de luxo bem bonito, diga-se por sinal, né? Um material sim. bem... Eles podiam relançar, né? Enfim, sim, o da Devir é bonitão, eu já vi ele pessoalmente já. O problema é que, assim, quando você acha, inclusive, eu já achei ele uma vez em sebo e não comprei porque ele estava muito destruído. Então, é um quadrinho realmente difícil de achar, porque, assim, não tem mais no mercado e quem comprou não quer se desfazer. Sim. Então, é difícil se desfazer de algum material do Will Eisner, né, cara? Sim, não, eu já vi casos de pessoas que desfizeram da coleção toda e ficaram com um ou dois quadrinhos e entre eles está alguma coisa do Eisner, cara. Porque sim, como eu mencionei num vídeo, meu pai, ele além do trabalho que ele tem, ele trabalha ele escreve contos e tal. E um fato curioso é que, tipo assim, o meu pai, ele idolatra o Will Eisner, porque ele fala, cara, o Will Eisner é um dos poucos que, assim, você compra um material e você quer carregar o material pro resto da tua vida. O material vai até o fim da tua vida. Não é aquele quadrinho que você gosta de ler e depois joga fora, entendeu? Você dá pra alguém, empresta. É um material... Cara, eu, particularmente, tenho um ciúme absurdo dos meus materiais do Will Eisner. Eu tenho a minha coleçãozinha do Will Eisner e tal, eu não empresto pra ninguém, cara. Eu não empresto pra ninguém de jeito nenhum, cara. Porque são materiais épicos, assim, muito bons. É uma coisa pra qualquer idade, porque a linguagem é fácil de ser entendida, mas tem várias mensagens que ficam camufladas ali com metalinguagem que só uma pessoa que já tem uma experiência vai conseguir entender. Então qualquer pessoa, cara, você pode dar, por exemplo, o próprio Nova York, que são várias histórias assim, você pode dar pra qualquer pessoa. Você pode dar pra uma criança que ela vai ler e vai achar divertido, e você pode dar pra uma pessoa idosa que ela vai ler e vai achar divertido, cara. Sim.
Então, galerinha, agora eu vou falar da minha escolha para indicação. Eu vou indicar para vocês Capitão América A Escolha, que é um material que saiu pela a linha da Marvel Knights, né, que teve algumas edições. Fato curioso é que quem me conhece sabe que eu sou muito fã do Capitão América. E esse é um material do Capitão América que o Capitão América menos participa do material. O que acontece? Na história do material, a gente vai ver o Capitão América atuando com o espírito dele para ajudar uma espécie de um soldado na guerra do Afeganistão. E quando eu li esse material, assim, eu tava numa fase meio... Eu tava diria que meio que desacreditado de mim e tal. E esse material me ajudou muito, porque tem várias... o roteirista, o David Morrow, ele trabalhou muito bem com a forma de tentar inspirar você a acreditar em você mesmo, entendeu? Por diversas vezes você vê o soldado não acreditando nele e o Capitão América falando que ele consegue. Então, é um material que não teve muitos holofotes, mas que realmente ele tem uma espécie de uma... Não, eu acho foda porque ele pra mim, traduz muito bem o que é o personagem. Sim, exatamente. Como aqui é pra indicar materiais para o pessoal começar a ler, eu acho que Capitão América, mesmo com a gente sabendo que o Capitão América não participa ativamente do material, você lendo esse material, você entende o que é o Capitão América, entendeu? Você entende, porque eu sei que o pessoal reclama que o Capitão América é um herói chato, tem um patriotismo todo por trás, mas eu encaro o Capitão América de uma forma diferente. Eu encaro que ele é aquele personagem, tipo assim, que por mais que ele saiba que seja difícil, ele acredita nele, ele faz as pessoas acreditarem. Então, é um material que, pra quem quer começar a entender o diferente do Capitão América, eu acho que é um material perfeito, cara. Ele é uma grande representação do sonho americano, né? E isso, por um lado, pode parecer chato para algumas pessoas, mas se você for olhar em questão de atitude, é aquela história, se você for olhar na teoria, e que é o que o personagem pega, o personagem não pega de fato como os americanos vivem, porque senão ele ia ser um personagem que o Capitão Hambúrguer, né? Mas, exatamente. Ele pega exatamente essa parte teórica de como que é o sonho americano e tudo mais, e é uma mensagem muito boa, inclusive uma mensagem até para criança e tudo mais, de formação de caráter, cara. E eu li, inclusive, na época eu comprei a coleção toda da capa dura que a Panini lançou, né, do Marvel Knights. Uhum. E eu gostei bastante, cara. Eu vi o pessoal falando, deixando ela um pouco de lado e falando muito do Namor. Eu gosto até um pouco mais a do Namor. Mas fora a do Namor, a do Capitão América ainda foi a que eu mais gostei, cara. Sim, a do Namor, eu até pensei em indicar a do Namor, mas como eu gosto muito do Capitão América, então eu falei, vou indicar do Capitão América porque eu preciso falar dele. E, cara, como você mesmo falou, cara, esse material... Ele te mostra exatamente como que o americano quer que você entenda que é o Capitão América, entendeu? Sim. Por mais que, como você falou, o Capitão América seja a representação do Burger, né? Cara, você vê aqui que o Capitão América é aquele lance, tipo assim, o Capitão América tá comigo, eu vou acreditar em mim, entendeu? Então o maluco acredita, e é muito foda você ver o diálogo que o Capitão América tem com o soldado, eu esqueci o nome do soldado, mas que você vê o diálogo que os dois têm juntos, assim, tipo, cara, você se comove com a situação do cara, você vê que o cara, sabe, ele tá desacreditado e o Capitão América tá chegando ali pra ajudar ele, é um material muito bom, cara, que infelizmente ele não deram tanta atenção pra ele. Né? E o Capitão América é assim, cara. Tanto é que a gente falou em um dos outros vídeos, agora nem tô lembrando mais exatamente em qual, acho que foi no do vídeo do que tá no canal do Lucas, que a gente falou sobre o Chris Evans, né? E ele no Vingadores 2, você vê, ele não vai sair dali enquanto tiver alguém ali. Enquanto alguém tiver correndo perigo, ele não vai desistir, entendeu? De continuar salvando as pessoas. E isso representa... O Capitão América sabe que ele não é só esse ícone americano. O personagem é muito mais complexo do que isso. Né? Sim, são dois personagens. Claro. São dois personagens que o pessoal costuma chamar de escoteiro e falar que não gosta, e que eu particularmente gosto bastante, o Capitão e o Superman. Exatamente. Eu acho que o pessoal faz um julgamento muito assim, superficial do que eles significam e não veem a representação de esperança dos dois, né, cara? Que são personagens até bem parecidos nesse sentido.
E na minha opinião, num contexto histórico, eles são os dois personagens mais importantes pra mim dos super-heróis. Assim, é óbvio que são, eu digo importância, não os mais fodas. É óbvio que tem outros personagens que são bem fodas, como o Batman e tal. Mas se você, por exemplo, como a gente falou já de Segunda Guerra Mundial, se você for olhar num contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, o Capitão América e o Super-Homem tiveram uma importância absurda para tentar persuadir a população americana a acreditar na forma como os Estados Unidos estavam se estruturando. Sim, tanto inclusive... é que a capa do primeiro primeiro gibi do Capitão América é ele dando um soco na cara de Hitler. Sim, exatamente. Tipo assim, uma arte foda do Jack Kirby, né? Não, exatamente, como eu falei, o Jack Kirby, que é na minha opinião, é o criador do Capitão América, falam que ele é o co-criador, mas pra mim ele é quem criou o Capitão América. Cara, ele era judeu, cara, então, tipo assim... Ele tanto criou como ele, junto com o Stan Lee, remodelou o personagem depois, quando começou a Era de Prata, né? Então, você vê, tipo assim, eu tava lendo há um tempo atrás, lendo um material americano falando sobre a importância dos quadrinhos na Segunda Guerra Mundial. E um fato engraçado é que, por exemplo, os soldados, quando estavam em campos de concentração, para entrar na guerra, muitos recebiam quadrinhos do Capitão América e do Super-Homem derrotando nazistas pra se inflamar, sabe? Pra gostar daquilo. Pra e acreditar neles mesmos, né? Então, é exata. E, tipo assim, isso é o Capitão América, isso é o Super-Homem. Eu sei que eles são personagens que com o passar do tempo viraram muito café com leite. Isso aí aconteceu. A falha de roteiro, uma falha de planejamento. Mas são personagens que, se você for olhar a Era de Ouro, for olhar a Era de Prata, mais dos anos 50 para trás, cara, eles são muito, muito importantes. E, na minha opinião, são os dois heróis mais importantes num contexto histórico, cara. Sim, tanto é que, por mais que eles não sejam os preferidos, eles continuam, passa ano, eles continuam sendo os líderes das principais equipes de cada editora, né? O Capitão América continua sendo o líder dos Vingadores e o Superman continua sendo o líder da Liga. Tudo bem que na Liga tem mais aquela questão da Trindade, mas ainda assim quem bate o martelo é o Superman. E uma coisa que eu gosto muito, principalmente nas histórias do Capitão América, é quando eles envolvem a questão guerra, que você vê que, como o Capitão América lutou na Segunda Guerra Mundial, você vê que todos os soldados que são representados nos quadrinhos, eles idolatram o Capitão América. Eles respeitam ele de uma forma, tipo assim, você é o capitão, cara. Você lutou, você fez a gente ganhar a Segunda Guerra Mundial. Tipo assim, eu acho muito foda isso. É o que eu falo, é isso que eu gosto no Capitão América. Quando eu falo que eu sou muito fã do Capitão América, o nego fala, ele é café com leite, é chato, é escroto, ele nem tem muito superpoder, não sei o quê. Maluco, eu gosto do Capitão América pelo contexto histórico que ele envolve, cara. É muito foda. Sim. Não, e eu vejo, você acabou de falar essa questão de poder, as pessoas às vezes até subestimam um pouco o poder do Capitão América, cara, porque, tipo, quando saiu agora o trailer de Guerra Civil, ele e o Buck dando a porrada no Homem de Ferro, no Tony Stark. Eu vi o pessoal falando que aquilo não poderia acontecer. Caralho, o Capitão América é o maior artista marcial da Marvel, cara. O nível de porrada dele é o maior da Marvel, né? Sim, ele é o maior artista marcial da Marvel, tipo... Pô, como a gente citou no Supremos, no vídeo do Lucas, o Capitão América bateu no Hulk, pô. Sim. Então, tipo assim, você vê que o maluco é foda. Tipo assim, eu diria que o nego brinca, o Capitão América é um americano com esteroide. Porra, meu amigo, não é isso, cara. O Capitão América é o cara que foi treinado, projetado, pô... Vou dar uma pequena... roubar um pouquinho aqui pro pessoal que fala muito do Capitão e do Super. Se quiser ler Superman Paz na Terra e depois você fala que o Superman é água com açúcar. Com certeza. É uma das minhas histórias preferidas do Superman, cara. É uma das que definitivamente me fez adorar o personagem. Sim, e essa que é a questão. Depois dos anos 80, eu amo o Frank Miller, o Alan Moore. O Gaiman nem tanto, porque não participou tanto dessa vertente, mas depois de principalmente Alan Moore e Frank Miller darem aquela coisa daquele ar mais dark para os heróis, criou essa mitologia na cabeça das pessoas de que herói legal é herói que herói sombrio e tudo mais. É óbvio, tem Demolidor, o Frank Miller fez histórias do caralho com o personagem, o Batman mesmo e tudo mais. O próprio Alan Moore e tudo, com o Watchmen, que é uma história mais pé no chão, mais realista e tudo mais. Mas aí as pessoas hoje em dia têm essa mania de ficar desvalorizando os personagens
que são pessoas que tentam passar uma mensagem de você ser uma pessoa íntegra. Não é uma coisa acima do normal. É o básico, pelo menos assim. Super-herói na sua essência, né? Exatamente, cara. E pra mim o Capitão e o Superman são os caras que mais representam isso, cara. O Homem-Aranha também, no caso. Sim, a diferença, na minha opinião, é que o Homem-Aranha ele é mais falho exatamente pra ser mais identificável, né? As pessoas... eles tentam trazer o Homem-Aranha mais pra uma realidade juvenil, né, cara? Sim, eu acho que exatamente. o Homem-Aranha é exatamente isso. Eu acho que o Capitão América e o Super-Homem é mais voltado para um contexto geral, para os personagens de forma geral, para seja adulto, criança, mas eu acho que o Homem-Aranha ele é bem voltado para o público mais juvenil, pro pessoal. Não que, quem lê Homem-Aranha é juvenil, muito pelo contrário, mas o personagem em si, como é um adolescente e tal, e envolve muita coisa que acontece na nossa adolescência, eu acho que ele é mais voltado para retratar um adolescente americano. E o Capitão América não, o Capitão América é mais voltado para mostrar aquele americano que gosta da ideologia dos Estados Unidos, entendeu? Sim. Que gosta de ser americano. Até porque o Capitão América acredita. O Homem-Aranha, por várias vezes, ele não acredita nele. Ele faz pelos outros. Ele dá a volta por cima e se supera pelos outros. O Capitão América não, ele faz porque ele acredita nele, ele acredita nessa questão do sonho americano e tudo mais. É muito foda. Eu gosto bastante do personagem, o pessoal fala muito aí e tudo mais, mas eu gosto bastante dos dois personagens, e essa história do Capitão, igual você falou, na época eu vi muito pouca gente falando da escolha, mas como eu comprei tudo junto, foi inclusive na livraria, tava vendendo um pacote, aí tinha um desconto, se eu não me engano, de 20%. Aí eu comprei todos, entendeu? E dos que eu li, o Capitão América, a escolha foi um dos que eu mais gostei, cara. E a história é realmente muito legal. Bem, agora, pra finalizar com chave de ouro, né? Agora é a minha escolha, minha última decisão aqui. Eu fiquei bem em dúvida, na verdade. Teve muito quadrinho que eu queria ter falado, mas como são só 3, né, para cada um, eu tive que abrir mão de alguns e escolher os mais importantes da minha escolha, né? E eu resolvi falar aqui da linha Graphic MSP, né, que nada mais é do que um selo que trouxe artistas brasileiros para meio que reescrever os clássicos personagens do Maurício de Souza, né? A Turma da Mônica, Penadinho, Bidu, esses personagens todos que são clássicos, né? Todo mundo conhece, todo mundo pelo menos uma vez na vida já leu uma história da Turma da Mônica. E essas histórias, cara, elas trouxeram todo um novo... Como é que eu posso dizer? Eu acho me ajudei que... aí, Eu acho que trouxe um status muito diferente pros personagens e assim, eu acho foda, eu gosto pra caralho do Maurício, eu acho um cara, assim, o que ele fez pelo mercado brasileiro foi sensacional, mas pra esse projeto eu acho que a gente bater palma pro Sidney Guzman, cara, porque ele foi buscar exatamente os caras que tá para fazer, principalmente as primeiras do FQMSP, ele foi buscar o pessoal que estava se destacando no mercado independente, cara. Eram pessoas que estavam lançando quadrinhos em evento pequeno e tudo mais, e que estavam fazendo quadrinhos bons, e que tinham um domínio da linguagem, da narrativa e tudo mais. E o Sidney Guzman ficou atento a isso e conseguiu fazer um projeto que, assim... Eu vou falar uma coisa que pode até parecer um pouco de exagero, mas se o mercado brasileiro de quadrinhos está crescendo como tá, eu acho que uma parcela, tipo, sei lá, pelo menos uns 20, 30% é por causa das gráficas MSP, cara. Eu acho que as gráficas MSP foram uma espécie de recriação do universo que a gente já conhecia, né, cara? Sim, porque, eu vi uma Turma da Mônica. E você vê todo ano tem gráfico MSP na lista dos melhores quadrinhos do ano, entendeu? Então... Não, foi uma sacada de gênio, porque o quadrinho independente no Brasil tem crescido muito, assim, eu troco ideia com bastante quadrinistas independentes que fazem seu quadrinho e imprimem em casa mesmo, entendeu? E a forma como a Graphic MSP trouxe esses quadrinistas pro universo que a gente já estava
acostumado a ver. Por exemplo, você vê a recriação dos personagens como você vê um desenho diferente da Mônica, você vê um desenho diferente do Penadinho, você vê um desenho diferente do Janjão, por exemplo. Cara, é muito foda, porque a gente cresceu vendo eles de uma forma, e agora que a gente já tá mais adulto e tal, a gente vê uma espécie de uma recriação deles. Então é muito maneiro, cara. Eu acho que a sacada de gênio deles foi isso. E trazer também histórias que tragam roteiros do nosso cotidiano, ou coisas que aconteceram na gente quando a gente era criança. Então é muito bom, cara. É um toque pessoal de cada artista, no caso, né? Isso que torna cada história especial, assim. Sim. Não, e você vê, por exemplo, o Vitor Cafage tava fazendo quadrinho pra internet, né? Que ele fazia o Bunny Parker, ele fazendo quadrinho pra internet e imprimindo um ou outro quadrinho independente, levando em sei lá, eu não tô falando números exatos aqui, porque eu não tenho esses dados agora, mas, sei lá, o cara tava vendendo 100 quadrinhos por evento, quando o evento era bom. Hoje o cara tem um quadrinho que tá indo para todas as livrarias do Brasil e até para alguns lugares fora do Brasil e vendendo um absurdo, assim, do tanto que as gráficas MSP estão vendendo, né? E porque são personagens muito populares, inclusive a Turma da Mônica Jovem prova isso, né, cara? Porque Turma da Mônica Jovem vende mais que quadrinho americano de herói. E um ponto importante também que a gente tem que falar é que, por exemplo, quando tiveram os primeiros lançamentos das Graphics MSP e tal, que foi a Turma da Mônica, teve o Chico Bento pelo Gustavo Duarte, esses materiais também ajudaram os artistas, de certa forma, porque... Sim, o Gustavo Duarte já trabalhou pra Marvel, pra DC. Ele tá trabalhando acho que ele tá fazendo a minissérie do Bizarro na DC ainda. Sim, no Vitor Cafage, que ele tava vendendo print do Bizarro lá e tudo mais. Então, o Cafage, ele fez algumas capas especiais pra Comic Con, então, além de tudo, além de ser um material bom pra gente que lê e tal, é um material muito legal pra projeção dos artistas, então acho que une tudo o útil ao agradável, entendeu? Ajuda os artistas que precisam de ajuda e ajuda a gente também, que a gente, material nacional é bom ter, entendeu? Sim, não, e novamente vai parecer que eu tô babando muito o ovo do Sidney Guzman, mas é novamente outro mérito dele, que eu fui no FIC agora, no final de 2015, né, em novembro, e dá pra perceber que o Sidney ele presta muita atenção nos artistas independentes, exatamente para procurar talentos ali. A própria, aí já é uma outra coisa também que eu acho que é um pouco de mérito da editora Nemo, que tem o trabalho do editor, que é o Wellington Sberg, que ele pegou as tirinhas da Bianca Pinheiro, né, do Bear, e fez aquele encadernado pela Nemo. E ela era também outra artista que estava fazendo muita coisa independente. E aí, pelo Bear, ela teve uma projeção maior e agora ela vai fazer a gráfica MSP da Mônica, né? Então é uma coisa que você vê o patamar desses artistas brasileiros mudando, cara. Porque era uma coisa que antes a pessoa ia vender para pouquíssimas pessoas conhecerem, e agora tá projetando a carreira do artista num nível muito diferente, né? Não é à toa que vai ter até o filme da Mônica Laços. Sim, exatamente. Se não tivesse vendido quanto vendeu, nunca que eles iam arriscar fazer um filme. Se eles vão fazer um filme sobre um quadrinho brasileiro, é porque o negócio realmente fez muito sucesso. E não foi só sucesso. É o primeiro filme live action da Mônica, não é? Sim, é o primeiro filme live action de todo esse universo criado pelo Maurício de Souza. Pra você ver a importância do negócio. Sim, e é aquela história, se não fosse, e não foi só um sucesso de público, a crítica também adorou, tanto Laços quanto Lições, que inclusive... Nem toda a crítica, né, porque teve polêmicas idiotas, né, voltadas pro caso do Penadinho, que assim, cara, pra mim, sinceramente, cara, quando eu vi, eu não vou falar nomes e tal, mas quando não precisa falar nomes, não, você só precisa falar que é um desserviço à fé cristã. Mano, cara, eu te juro por Deus, o que aconteceu comigo? Eu meio que fiquei com um pouco o pé atrás, eu preciso ser sincero, eu fiquei um pouco com o pé atrás nas gráficas MSP e não comprei as primeiras. Porque eu sou muito ligado aos meus quadrinhos da Turma da Mônica antiga e tal. Por exemplo, eu quando era mais novo, eu gostava muito da Turma do Penadinho e tal. E quando eu vi que eles iam lançar um material do Penadinho, eu acabei criando falei, vou comprar esse pra ver se vale a pena. Aí eu comprei o material do Penadinho, cara... Foi uma leitura, tipo assim, eu me vi com 10 anos lendo o quadrinho, entendeu? Tipo assim, me remeteu ao meu passado, eu gostei bastante de ler, não sei o quê. E foi engraçado porque no dia que eu li, começou essa polêmica. E, cara, sinceramente, tipo assim,
É escroto você ver um negócio desse, porque, porra, você vê que, por exemplo, como você já falou, o Sidney Guzmán, um cara que tá batalhando pra caramba pra chegar onde ele chegou já com a gráfica MSP, e você vê que ele quer crescer mais ainda, e, porra, vir nego de fora ficar falando merda e tal, criando polêmicazinha pra ficar em alta, não sei o que. Tipo assim, não sabe, não consigo assemelhar muito essa história. Acho que a polêmica toda que foi criada no quadrinho do Penadinho, pra mim foi desculpe o palavreado, uma grande babaquice, uma frescurada do caramba, de uma pessoa que não tem o que fazer, entendeu? Pra mim, não tem o que fazer, entendeu? Vai comprar um quadrinho e ler pra ver se pelo menos muda um pouco a cabeça de idiota, entendeu? Sim. Não, e tem uma frase, cara, eu não vou conseguir lembrar agora, desculpa o autor desse site, que eu não vou lembrar qual que é o site agora, mas que eu vi uma resenha do cara falando das gráficas MSP de forma geral, e que ele falou que o mais incrível, eu lembro até hoje a forma que ele falou, o mais incrível das gráficas MSP é que elas te conseguem fazer você sentir nostalgia numa história que você nunca leu. Tipo, exatamente. É incrível, cara, você tá lendo uma história diferente, óbvio que são os mesmos personagens, mas você tá vendo uma história diferente com um roteiro que você nunca viu, e você sente nostalgia com aquilo, cara. O Turma da Mônica, o Laços mesmo, é incrível como que ele remete à infância de qualquer pessoa, porque o Vitor e a Lu conseguem colocar elementos que qualquer criança passou, entendeu? Então é muito bom, assim, a minha gráfica MSP preferida ainda é o Magnetar. Porque... É o que eu ia perguntar pra vocês agora, quais as MSPs favoritas de vocês? Pra mim é Turma da Mata e Muralha. Porra, Turma da Mata e Muralha eu gostei demais, cara. Eu ainda não li. Cara, eu fiquei maluco. Não sei, cara, o que acontece eu sou fascinado por animação e me lembrou muito Kung Fu Panda, cara. Eu fiquei desesperado, eu falei, cara, eu tô lendo um quadrinho do Kung Fu Panda, mano. Porque o ilustrador Roger Cruz, cara, o maluco desenha muito. Nossa, o Roger Cruz é foda demais. Bom. Depois, você já leu Shampoo dele? Cara, esse infelizmente foi o único material que eu li dele, mas eu tenho ele no meu Facebook e tal, eu fico vendo as ilustrações. Cara, o maluco, ele desenha muito, e a forma como ele desenhou o Jotalhão, a turma que fica na parte da muralha, cara, é muito bom. Eu acho que, assim, em quesitos de ilustração, dos materiais nacionais que eu vi no ano passado, pra mim foi o primeiro, porque é uma ilustração... igual eu falei, eu ainda não li, mas os previews que eu vi o Sidney Guzmán postando, e até mesmo depois quando eu vi resenha, o pessoal mostrando a arte, é realmente muito bonita a arte, cara. Eu ainda tenho que ler ainda pra poder dar opinião sobre a história, mas a arte é realmente muito bonita. Eu já conheci o trabalho do Roger Cruz e ele continuou muito bem aqui. E pra mim, igual eu tava falando antes, pra mim eu ainda gosto mais do Magnetar, porque eu acho que o Magnetar foi um negócio que eu não acreditei quando eu tava lendo. Foi a primeira que eu li. Eu não li na época exata que lançou. Eu li, sei lá, mas não foi muito longe não. Foi uns 3 meses depois que lançou. Eu fiquei um tempo ainda sem saber se eu comprava ou não. E aí eu comprei, cara. Na hora que eu li, eu fiquei impressionado, cara. Porque, tipo, eu tô lendo um personagem do Maurício de Souza. Sim. De um negócio... É muito louco, assim, cara. E sei lá, se eu tivesse que fazer um top 3, assim, provavelmente seria o Magnetar, o Laços e, não sei, talvez o Louco, que eu gostei muito também. O Louco eu ainda tô devendo, cara, eu ainda não peguei. Eu também. Eu comprei no FIC, que tava sendo lançado lá, né? Mas até na Liga HQ, o meu. Sim. Mas eu gostei. Nossa, a do Louco, velho, é o que o Sidney Guzmán postou isso no Facebook, ele falando que ele pediu pro Rogério Coelho fazer uma coisa, uma narrativa e uma diagramação que fizesse jus ao personagem, né? E é realmente muito louco, cara, a forma com que ele coloca os quadros. Sei lá, você vê... Tá até uma imagem que tá aberta aqui, que eu tava olhando um negócio no blog do canal, e, tipo, tem uma parte que ele coloca uns quadros onde não era pra ter, que tá tendo uma cena aberta e ele coloca um quadro em volta do personagem. E aí do lado do quadro ele coloca um outro quadro totalmente aleatório, assim, entendeu? E faz muito sentido pelo personagem, entendeu? De forma geral, cara, realmente eu acho que é um projeto que ele foi muito ambicioso
e que deu certo, cara. É uma case de sucesso mesmo as Graphic MSP, cara. Porque o que o mercado brasileiro de quadrinhos tem crescido é muito, cara. É muito mesmo. Porque você vai em eventos que nem... Eu não pude ir na Comic Con Experience, mas no FIC... Velho, eram se não me engano, 126 mesas. Mais de 200 artistas. Isso porque o FIC não é o maior evento. A Comic Con Experience ainda é maior que o FIC, né? Agora, ainda é não, né? Porque o FIC é mais antigo. Mas a Comic Con Experience é maior que o FIC. E o FIC, você vê tanto artista, isso só de artista independente. É lógico que tem um ou outro que tá lançando por editora pequena. Mas em grande parte é o cara tirando do bolso dele para poder investir. Sim. Num sonho que ele tem, que é fazer quadrinho. Ou então se utilizando do Catarse, né? Desses negócios para fazer financiamento, né? Sim. Uma coisa que eu li recentemente é que nunca tiveram tantos brasileiros trabalhando, né? Pra Marvel, pra DC. Sim. Seja num trabalho como uma capa aleatória ou até como o Gustavo Duarte tá fazendo uma minissérie e tal. Então, assim, e muitos desses artistas se devem a projeção internacional dele graças a Graphic MSP, cara. E como vocês mesmo falaram, cara, eu acho que é óbvio, tem aqueles que a gente gosta mais. Por exemplo, eu gosto muito do Turma da Mata, do Penadinho, por mais que... Porque são os personagens que eu gostava antigamente. Mas eu não conheço um material das Graphics MSP que você vira e fale, pô, não vale a pena ler esse material. É óbvio que tem um ou outro que você vai achar um pouquinho fraco, mas, assim, materiais ruins, cara, eu não conheço... O único idiota que eu vi falando mal de Graphic MSP é um idiota, então, assim, enfim... eu gosto de todos, pessoalmente, cara. Eu realmente adoro todos, tenho todos aqui. Bom, o meu favorito, no caso, é o Turma da Mônica Lições, né? Que foi o segundo volume da Turma da Mônica do Vitor e da Luca Fade. Assustadoramente conseguiu superar o Laços, cara. Eu já achava Laços bom pra caramba. Aí eles vão lá e conseguem fazer uma história melhor. Uma história que me fez chorar. Exatamente, cara, é maravilhoso, assim. A do Bidu também é muito boa. Bidu é muito bom. A do Chico Bento, que o pessoal não costuma gostar tanto, assim, do Chico Bento. Eu acho a do Chico Bento, eu só acho ela muito diferente das outras, mas ainda assim eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Eu acho ela mais puxada pro lado divertido, enquanto as outras têm um ar mais nostálgico, assim. Então ela foge um pouco desse lado. Mas eu ainda acho uma que na época que eu li a primeira vez eu não gostei. Não gostei mesmo, assim. Eu achei, nossa, não gostei disso aqui mesmo, só gostei da arte, e que agora relendo eu gostei mais por causa da pesquisa e tudo mais, é essa questão, às vezes você lê um quadrinho uma vez, não gosta, e na releitura você acaba gostando. Foi a do Piteco na primeira vez eu não gostei, eu achei uma história meio, assim, lenta demais. A arte do Chico é uma coisa à parte, assim, né, porque a arte do Chico é um negócio que você fica... o olho até brilha quando você olha, né, cara? Mas a história eu não tinha gostado. Mas relendo agora, eu achei muito bom. Não, pensando aqui, eu só tenho uma que eu realmente acho mais ou menos, que é Singularidade, porque eu acho, assim, eu não acho tão bom quanto o Magnetar. Eu acho que Singularidade é aquela história que a gente falou. Lógico que não estamos comparando, mas... É a mesma coisa que a gente tá falando naquela hora do Neil Gaiman e do Alan Moore, cara. Os caras fazem uma coisa tão boa que depois, quando sai um mais ou menos, um bom, você acha que é ruim. O Magnetar é tão bom que o Singularidade pareceu meio assim, fraco, né? Comparando. A história, sei lá, me pareceu um pouco previsível, diferente da do primeiro. Tudo bem que a primeira também não é nossa, mas que surpresa, mas assim, ela é um pouco mais inovadora do que Singularidade, sabe? Ela parece que ela se a Singularidade vai ter a continuação, né? Vai ter o Astronauta 3, né? Eu fiquei sabendo. Vai ter Astronauta 3 e Bidu 2. Isso, aí eu tô bem ansioso, cara, eu tenho muita ligação com o meu cachorro. Então, assim, eu tenho muita ligação com o Bidu e tal, até pelas histórias que eu já vi o Maurício de Souza falando. Então, Bidu 2... Eu já tive um cachorro que chamava Bidu, pra ter uma ideia. Cara, eu quase botei o nome do meu cachorro Bidu, só que meu pai insistiu que era meio gay o nome, eu acabei não botando. Mas, assim, eu acho que Bidu, cara, porra... É um personagem, assim... como eu falei, cara, é muito complicado, entre aspas, porque eu, por exemplo, me identifico muito com o Chico Bento, porque eu tinha apelido de Chico Bento quando era mais novo e tal. Então a gente acaba por exemplo, eu gosto muito da edição de Chico Bento, principalmente pelo Gustavo Duarte, que eu sou fã de carteirinha. A arte do Gustavo Duarte, pra narrar histórias engraçadas, eu vou falar sem brincadeira,
é uma das melhores que eu já vi. Não só de brasileiro, não. De forma geral, cara. Pra histórias, assim, cômicas, é espetacular, cara. A arte dele é muito linda. Eu acho que o legal do Graphic MSP é isso, cara. É você se identificar com uma história. Tipo assim, você se identifica... Tem a história que você vai se identificar, cara. Você vai falar, pô, essa história, pô, me identifiquei com ela. As próprias histórias da Mônica, tanto da Turma da Mônica, né? Tanto a Laços quanto a Lições, cara... Eu não vi uma pessoa falando que pelo menos em algum momento ela não lembrou de um elemento da infância dela, cara. Porque é incrível como que eles conseguem traduzir. E é um time, é muito fácil quando você faz uma coleção do tamanho que a Graphic MSP já tá. Tipo, quando você faz uma coleção desse tamanho, é muito fácil em algum momento você fazer uma história ruim. Mas assim, é igual eu falei, eu ainda não li o da Turma da Mata, mas todos os outros eu li e não tem nenhuma história que eu tenha achado ruim. Ruim não, pode ter uma que eu gostei menos e tudo mais, que não me empolgou tanto, que eu não me identifiquei tanto. Mas ruim não teve nenhuma. Uma história que você olha e fala assim, nossa senhora, eu quero jogar isso aqui no lixo. Não teve, cara. É uma qualidade que tá se mantendo. Um negócio que eu gostei bastante da Turma da Mata é que tem um reviewzinho do Guilherme Briggs, né? Que, porra, é um cara foda. E ele falando da sensação dele de ler o material e tal. Então, assim, como eu falei, cara, o legal da Graphic MSP é o prestígio que eles estão tendo, entendeu? Porque, como você falou, cara, o Sidney Guzman investiu, ele comprou a ideia e tal, e ele acredita e tá tentando melhorar mais e mais e tá tendo retorno, cara. E isso é muito importante. Sim, eu acho que e é aquela a visão também empresarial do Maurício, né? Porque, tipo, chega um louco pra você e fala, eu quero pegar seus personagens e dar pra outras pessoas desenharem. Se fosse, cara, um cara que não tivesse esse feeling, né, pros negócios e pra boas, claro, até pra qualidade nesse sentido, o cara fala, você tá maluco, não vou deixar ninguém encostar nisso aqui. E o Maurício topou exatamente porque já tinham tido também as MSP 50, né? Vamos ser sinceros, assim, o Maurício de Souza, pô, cara, é um cara mais que já concretizado no mercado, conhecido mundialmente, então, pra ele, tipo assim, não teria talvez tanto interesse, só que, pô, a ideia foi tão boa, o projeto foi tão bem elaborado, tão bem planejado, e é tão bem planejado ainda, que, pô, pra ele, cara, foi só dizer sim. Tipo assim, sim, beleza, ele pegou personagens que já eram consagrados e consagrou artistas com aqueles personagens, né, cara? Pô, uma vez conversando com um amigo meu, a gente tava conversando inclusive sobre gráficas MSP, ele me fez uma pergunta que até eu fiquei falou, cara, você imagina se a gráfica MSP desse errado, cara? Vamos supor, faz uma história da Mônica que acaba, tipo, manchando a imagem da Mônica. Aí eu falei, porra, caralho. Aí depois eu parei pra pensar, eu falei, pô, mano, você tá pegando um patrimônio, né? Tipo assim, a Mônica é um patrimônio da história brasileira. E, pô, já imaginou tu faz uma história que dá errado com ela? Aí eu falei, caraca, mano. Eu pensando assim, eu falei, porra, mano, já imaginou? Aí falou, pô, então, por isso que eu acho que o planejamento deles foi muito importante, cara. Isso eu acho sensacional. Pra respeitar o material original, né? Sim. Não, as referências que o próprio Vitor Cafage coloca nas histórias da Mônica, as referências que tem no Bidu. No Bidu eu acho que até, se bobear, até o que tem mais referência, assim, que você fica meio maluco você catando referência, né? Então, assim, é muito bom mesmo, assim, é um projeto que ainda bem que deu certo, porque é um projeto que tinha que dar certo mesmo, cara, porque fez um bem enorme pro mercado brasileiro, fez ajudou vários artistas com um potencial enorme a crescer, porque hoje é igual o pessoal tava comentando, como eu já disse, eu não fui na Comic Con Experience, mas o pessoal tava falando que, tipo, tanto esse ano quanto ano passado, a fila dos autores da Gráfica MSP tava maior do que a fila de alguns convidados internacionais. Sim, sim. E você tinha, sei lá, tipo, José Luiz Garcia Lopes, que é um cara que é foda pra caramba, trabalhou muitos anos com quadrinho e tudo mais no evento, e tinha mais gente querendo pegar autógrafo do Vitor, da Lu, do Danilo Beirute. Então, eu acho sensacional e é uma coisa que fez muito bem pro mercado brasileiro. A próxima é do Papacapim, né? Sim, acho que agora já, não sei se é em março, alguma coisa assim. Não demora pra sair não, e já é a próxima do Papacapim, e já tem mais anunciadas, né? Que foram anunciadas durante o FIC, que eles sempre deixam, né, pra esses eventos pra anunciar os próximos lançamentos. Aí no FIC foi anunciado o Astronauta 2... Não, o Astronauta 3, o Bidu 2
e a Mônica da Bianca Pinheiro. E na Comic Con Experience foi anunciado o filme, né, que a gente já citou aqui, o filme de Turma da Mônica Laços em live action. Não deram data por enquanto não, né? Não. Eu acho que vai ser uma produção mais... eu acho que o filme acho que ainda vai ser uma produção um pouco mais demorada, mas como eu falei, eu acho que tem tudo pra dar certo, cara. Eu acho que, como eu falei, se der certo, vai vir outros e vai continuar. Porra, eu acho que esse é um mercado pra gente que só tende a expandir mais e mais. Até porque as histórias, de forma geral, elas são, óbvio que não todas, né? Mas são histórias fáceis, assim, de se adaptar de forma geral, porque são histórias simples. E são histórias muito boas, mas ao mesmo tempo simples. Porque, tipo, sei lá, é mais difícil, por exemplo, se for fazer um filme de astronauta magnetar, porque aí é uma ficção científica, né, cara? Teria que ser uma coisa com orçamento maior, porque senão ia ficar parecendo fanfic. Mas o Turma da Mônica Laços é uma história muito fácil de adaptar. Não tô falando, tirando mérito por causa disso, não. Eu acho, inclusive, isso muito bom, porque se Turma da Mônica Laços der certo, é uma coisa que pode até refletir pro mercado nacional de filmes, cara. Porque imagina, claro. Imagina se Turma da Mônica Laços, porque Turma da Mônica é uma marca estabelecida no Brasil inteiro e até em algumas outras partes do mundo, e que vende bem. Turma da Mônica tem 50 anos que vende bem. Se o Laços faz um sucesso gigante, porque vai ser o primeiro filme, isso vai por enquanto, como foi só anunciado, mais esse pessoal que acompanha quadrinho, que é mais nerd assim mesmo, que tá prestando atenção nisso. Mas quando o filme começar a ser divulgado, sair trailer, essas coisas, aí, vai que o filme faz um baita de um sucesso, e os caras decidem, sei lá, adaptar tanto lições, quanto resolvem adaptar outras gráficas MSP, entendeu? Então é um termômetro de sucesso para outras produções vindo nesse sentido. Até mesmo animação, às vezes, dependendo de como for, os caras decidem que talvez adaptar, por exemplo, Magnetar funcionaria melhor em animação, aí faz, entendeu? Então é uma coisa que abriu o mercado de uma forma que eu pelo menos não acho que tinha acontecido antes. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado da participação. Se você gostou e quer que a gente traga mais vídeos desse tipo e tudo mais, deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você também quiser indicar quadrinhos pro pessoal aí que vai chegar nos comentários e ler, indica aí quadrinhos que você acha interessantes para as pessoas que estão começando a ler quadrinhos agora e tudo mais. E não esqueça de deixar seu like e adicionar esse vídeo aos favoritos e se inscrever no canal se você é novo por aqui. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo.